E hoje eu quero te chamar para um assunto muito importante e muito sério. A gente pode afirmar que recentemente um novo tipo de vício foi criado e é o farmacodependência. Segundo dados, existe aproximadamente uma drogaria para cada 3.000 habitantes. Esse número é mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Só para você ter uma ideia, são mais farmácias para se comprar remédios do que padaria para a gente comprar pãozinho. Então a gente precisa prestar atenção porque pode ter alguma coisa errada aí. E olha, tem mais. A gente hoje vai aprender sobre os perigos para um adicto em medicamentos, que a gente já sabe que ser adicto em medicamentos é igual a ser adicto em drogas ilícitas. E esse é um assunto preocupante, por isso eu recebo um convidado maravilhoso que entende muito desse assunto e pode nos alertar e ensinar mais sobre ele. O Dr. Charles Schmidt, que é pediatra, mestre e doutor em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado em gestão de organizações não governamentais pela Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenador e professor do curso de pós-graduação em pesquisa clínica, gerente médico estratégico do Instituto Central de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas e trabalha há 25 anos como consultor para indústrias farmacêuticas em pesquisa clínica. Seja muito bem-vindo, meu amigo Charles Schmidt. Tudo bem? Muito bom te receber. Senta aqui pertinho para a gente falar então sobre adicção em medicamentos, na verdade em drogas lícitas, né? Isso é preocupante. O problema é, hoje em dia, o que você começou a discutir, a polifarmácia. Né? As pessoas entram na farmácia como se estivessem entrando num supermercado. A gente vê cestinho, pessoas carregando cestinho e qualquer doença, qualquer sentimento que ela tem, ela vai comprando um medicamento que está exposto e se automedica. A gente tem um apelo da indústria farmacêutica até para que isso aconteça, né? Óbvio, com publicidades muito bem feitas, chamativas. Óbvio. Há duas patologias importantes, mais atuais. Uma é a ansiedade. Ansiedade, síndrome do pânico, que é um fator muito importante para a adição em medicamentos. Né? Você começou o seu programa falando sobre espiritualidade, confiança, e muitas pessoas não têm esse estofo, vamos dizer assim, de aguentar a vida tão corrida como é de hoje, com muitas informações, muita demanda pessoal, e entra num processo quase de obsessão e ansiedade, e sentimento de medo, às vezes ataques de pânico. Né? Então, ela começa a procurar tratamento, alguns com clínicos gerais, alguns com psiquiatras, e há, eventualmente, claro, indicação de medicamentos. Mas isso tem que ser feito de forma controlada e adequada. Muitas pessoas, às vezes, utilizam-se de medicamentos através de outros amigos que compram esse medicamento e não estou me sentindo nervoso, estou ansioso, não estou conseguindo dormir, pede para um amigo que está sendo tratado por um psiquiatra ou um colega uma medicação que eventualmente não seja adequada. E essas medicações realmente têm um risco de causar adição muito rápido, se não tomadas as precauções que são a dose adequada, um tempo limitado, a psicoterapia auxiliar. Então, há vários cuidados que têm que ser feitos para que a pessoa não fique adicta, porque esses medicamentos causam dependência, né? No sistema nervoso central, de uma certa maneira que possa causar a dependência. Bom, aí a gente vê dois lados bem interessantes. O primeiro que é mesmo da propagação desses medicamentos, e aí é uma amiga contando para outra e receitando, e como o doutor acabou de falar, né, facilitando para que as pessoas usem esses medicamentos sem orientação médica. Mas tem também um lado que eu percebo, que hoje parece que as pessoas, elas são tidas como, talvez, incapazes de lidar com as dificuldades do dia a dia. Então é assim, puxa, você está com problema, você está com dificuldade na escola, já começa com os pequenos, né? Então procura um médico, porque existe hoje um medicamento que vai te deixar mais forte, polivalente para segurar toda essa barra. As pessoas são muito cobradas por vários aspectos, pela aparência, pelo sucesso, pela autorrealização, e como você começou o programa muito bem descrito, a espiritualidade, né? O que é importante para a sua vida, qual é o seu propósito de vida. As pessoas têm muito medo, vamos dizer assim, do morrer, mas deveria ter muito maior medo do
viver, sem uma expectativa de o que eu faço com a minha vida, cria esses vazios e as ansiedades ligadas a esse problema, né? Então, esse é um fator emocional muito importante de pressão. Evidentemente, a medicação são auxiliadoras de um processo de cura, não necessariamente a cura total. Ela tem que fazer psicoterapia, existem outras coisas que hoje a gente sabe, e eu falo de espiritualidade como você começou a falar, porque a medicina tradicional passou a encarar a questão da espiritualidade como um fator de tratamento extremamente importante também. Então, meditação é uma das medidas que se utiliza para o tratamento de pessoas que sofrem de ansiedade, depressão. E eu tenho esse tipo de controle. Exercícios regulares, não é preciso frequentar uma academia. Talvez andar 30 minutos por dia, um prazo mais acelerado. O sono adequado, a alimentação, a obesidade são fatores que causam esse tipo de problema. Então, você vai procurar os medicamentos querendo, vamos dizer, uma bala de prata. Eu quero tomar um comprimido e não sentir mais problema nenhum, né? Então, esse é o grande problema, que as pessoas procuram uma solução fácil. E essa solução fácil não existe, é isso? E essa solução fácil não existe. Essa solução fácil de eu me encontrar no tipo do problema, se é nas questões psicológicas, psiquiátricas, eu tenho que procurar os profissionais corretos, eu vou ter que encarar meus problemas, eu vou ter que mudar de atitude e progredir nesse autoconhecimento, né? Não é assim, estou passando por menopausa, vou ao ginecologista, estou ansiosa, estou tendo alguma coisa, vamos tomar um medicamento, um ansiolítico para te deixar mais calma, tranquila. Talvez seu marido até vai gostar, porque você vai ficar mais tranquila. Esse não é a questão. A questão é enfrentar o problema no seu todo, né? Tá, agora é interessante porque nem sempre é isso que talvez você ouça. Porque às vezes pessoa que está assistindo a gente vai ao médico e ele vai receitar um medicamento e ela sai dali com o medicamento achando que é a solução. Na semana passada a gente falou sobre depressão e até o psiquiatra que esteve aqui, ele falou que é uma doença multidisciplinar, né? E que precisa mesmo de outros profissionais e de outras questões que nem sempre envolvem um profissional da área da medicina, mas talvez uma pessoa da área da educação física, né? E até mesmo um fisioterapeuta. E até, às vezes, um padre, um pastor, sim, né, sim, que vai estar ali te orientando. A questão também está, que eu já relatei aqui no seu programa, o tempo de consulta médica no mundo todo. No Brasil está uma média de 7 a 10 minutos. Como é possível eu conseguir discutir vários problemas sérios de saúde em 7 a 10 minutos? É impossível. Eu medico. E eu não faço uma consulta médica adequada para ver o paciente como um todo. Então a gente está levantando aí um alerta. Se eu tenho lá a minha telespectadora que foi ao médico, fez uma consulta rápida, saiu dali com uma receita, ela precisa questionar, porque tem outras coisas a serem feitas. Hoje em dia, você tem ferramentas, procurando em sites, eu deixei um site para ser colocado aí no seu programa, de que é um site mais técnico, apesar de ser mais técnico, de informações médicas. Hoje o paciente tem muito mais força de se empoderar e entender o que lhe acontece. Claro que em sites corretos, né? Perguntar. Não é enfrentar o colega. Não estou dizendo que o colega tem que ser enfrentado, porque ele está atrapalhado com um monte de pacientes, ele não é o culpado dessa situação. Mas pergunte, entre na consulta com as perguntas que queira fazer. Não tenha vergonha de fazer as perguntas. Se não ficou satisfeito com as perguntas, questione novamente. Se não deu tempo, retorne numa outra consulta e questione, não saia com dúvidas. Então a gente está falando que problemas psiquiátricos não são tratados apenas com o medicamento, mas com outras questões. Agora, uma questão que precisa ser levantada aqui, quando a gente fala de dependência em medicamentos, é o tempo de tratamento. Porque tem gente que acha que vai tratar uma depressão, por exemplo, para a vida toda. Não. Uma doença psiquiátrica tem tempo de tratamento? Depende. Se eu for falar de um esquizofrênico, provavelmente ele vai tratar a vida toda. Se eu estou falando de transtornos de ansiedade ou crise de pânico, vai ter um tempo
estabelecido, aí vai depender de cada sua casa, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, e depois tem o que a gente chama o desmame desse medicamento. E realmente, se alguém está tomando um medicamento psicoativo, ele não pode parar de uma hora para a outra. Mas ele também não pode tomar para a vida toda. Mas ele também não deve tomar a vida toda, né? Porque, eventualmente, ele vai ter que tomar, o cérebro vai se acostumando com as doses que você vai tomando, você às vezes tem que aumentar e às vezes você tem que adotar um outro medicamento para controlar. Mas isso depende da evolução e como o paciente está aderindo ao tratamento. Tem pacientes que são refratários, ou seja, não aceitam a medicação. A medicação não faz o efeito esperado, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, então ele precisa adaptar o tipo de dose. Às vezes o paciente é relapso, toma um dia, esquece 2 dias, volta a tomar, não segue o tratamento corretamente. E o médico tem que prestar atenção. E tem que prestar atenção também nos efeitos adversos. Não é que eu vou tomar uma droga psicoativa que vai me deixar mais calmo, vou ter um sono, vou conseguir controlar. Às vezes tem efeito que a gente chama paradoxal. Você fica mais ansioso, fica mais nervoso, porque a pessoa reage de uma forma diferente. Cada pessoa reage ao medicamento de uma forma única, é isso? Única. E por isso que eu falei, se você for utilizar um medicamento que está prescrito por uma outra pessoa e falar, deixa eu provar esse medicamento, se fez bem para você, vai fazer bem para mim. Isso é um perigo. É um perigo enorme. Agora, vamos falar, já que você tocou no ponto da menopausa, e eu tenho um monte de amigas aí assistindo ao programa na menopausa, né? Então, vem a insônia. Na menopausa, as mulheres têm dificuldade de dormir. E aí começa a propagação. Uma amiga contando para outra um remedinho milagroso que toma-se para dormir. Esse remédio causa dependência? Depende qual é o remédio que você está falando. Se for uma droga psicoativa, pode causar. Se você está falando da melatonina, né? Aqui no Brasil... a melatonina no Brasil a gente não tem, né? As pessoas compram fora. Mas se compra fora e às vezes tem sites... A melatonina não causa dependência? Não, ela não causa dependência e não se sabe se realmente ela funciona para todas as pessoas. Indutores do sono, eles causam dependência? Também. Causam dependência? Também. Calmantes, porque tem aí o famoso Rivotril, todo mundo ouve falar, e é uma amiga receitando, causa dependência? Ele causa dependência e há estudos de longo prazo que talvez ele seja responsável até por Alzheimer. Ele pode afetar a memória. Ele pode afetar a memória. Na verdade, o diazepínico pode causar surtos de você parar e falar e não se lembrar nem onde você está. Né? Tem pessoas que tomam esse tipo de medicação para viajar e relaxar. E chegam e não sabem até onde estão. Ou volta da viagem e não lembra nem o que fez. O melhor da viagem é lembrar do que fez, e aí não lembra mais o que fez. O uso desse tipo de medicamento, por isso que é por prescrição especial e tem tarja preta, é por pessoas que sabem prescrever. São pessoas que sabem utilizar, né? E sabem acompanhar o paciente. Mas é dupla via. O paciente tem que reportar para o médico o que ele está sentindo. Se ele melhorou, não melhorou. Ele demora um tempo para fazer o seu efeito, ele tem que ser titulado para atingir as suas concentrações adequadas. E essa titulação depende de cada pessoa, né? Então, é muito importante esse tipo de arriscado, né? A gente tocou no ponto aí das pessoas que tomam remedinho para dormir na viagem. Eu me lembrei, eu quero falar aqui que é importante as pessoas saberem que quando a gente está viajando, principalmente de avião, é muito perigoso tomar um remédio para te fazer dormir o voo inteiro, porque você tem que levantar, mexer as pernas para não ter a trombose do viajante, que é um risco também muito grande, né? Então é bom ficar atento aí, não ouvir esse blá 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 de amigo não, porque isso pode ser arriscado. Existe uma outra patologia, vamos dizer, não é patologia, uma sintomatologia, que é a dor crônica. Ou seja, as pessoas estão envelhecendo mais, têm dores reumatológicas, têm dores de cabeça crônica, tem a fibromialgia, que é uma doença multifatorial, dores musculares. E a dor crônica tem algumas características diferentes, porque ela segue, o sentimento dessa dor segue um caminho diferente do que uma dor quando você se queima, um mecanismo rápido que você põe a mão e fala, ai! A dor crônica segue um outro mecanismo, muito parecido ligado à memória, onde você guarda a sensação de dor. Então você fica sentindo dor crônica. As pessoas começam a abusar de anti-inflamatórios, né? Vendidos facilmente na farmácia, sem prescrição. E sem prescrição médica, né? Sem prescrição. Às vezes esses anti-inflamatórios até pioram essa dor crônica.
e tem efeitos colaterais muito importantes, tanto no fígado quanto no rim, ou em associação com outros medicamentos, por exemplo, antihipertensivos. Você pode ter uma crise hipertensiva utilizando anti-inflamatórios e o remédio para hipertensão. Então, hoje, existem clínicas especializadas para a dor crônica e cada pessoa tem uma característica de utilizar dor crônica. Mas tem um problema muito pior, é o uso de derivados de opiáceos, como a codeína ou oxicodona. Então, mais recentemente, houve uma pesquisa feita pela Fiocruz, houve um aumento que chega de 400% do uso de oxicodona no Brasil. Apesar que o Brasil não usa tanto oxicodona, mas nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. É um problema grave, gravíssimo, onde, induzido por um laboratório, em 1996, que criou uma formulação de oxicodona que dizia-se que não causava dependência, e, na verdade, causava muita dependência. E dali formou-se uma onda de consumo. Hoje é um problema sério de saúde pública que chega a gastar bilhões de dólares no mundo. Ou seja, e que está aumentando o uso aqui no Brasil, portanto a gente tem que ficar de olho vivo, olho aberto. No Brasil se usa mais codeína, que é um derivado opiáceo muito mais leve e suave. O brasileiro, por características culturais, ele é mais resistente à dor. É engraçado essa questão da dor, mas isso também é ruim, porque a dor é o mecanismo de defesa que você tem, que alguma coisa não está funcionando direito, né? Então, quando você sente dor, está dizendo que alguma coisa está errada. Você tem que procurar um médico, né? Por isso que nas prescrições, a gente já deu aula de bula, falou, se não melhorar em 24 horas, procure seu médico. Né? E é bom ter um médico de confiança, um médico de família, um médico que conheça a sua história de saúde. Gente, o papo aqui é assim, a gente não deve fazer automedicação, nunca, em hipótese alguma. Não existe pílula mágica que resolva um problema psiquiátrico. A doença psiquiátrica ela é multifatorial e multidisciplinar, a gente precisa prestar atenção. E não adianta a gente esquecer dos pilares da saúde, né, doutora? A gente tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercícios físicos. Sim, sim. Essa é a base. É a base, a gente tem que levar o nosso corpo a sério. Muito obrigada. Eu acho que fez um alerta aqui importante para todos. Eu te agradeço. Eu fico à disposição. E volte mais vezes. Ok. E olha, o Dr. Charles Schmidt, ele pode te ajudar respondendo a sua dúvida no csmdt@terra.com.br, tá bom? E o site que tem todas as informações que foi dito aqui pelo Dr. Charles Schmidt é o português.medscape.com. Vamos colocar aí no vídeo, tá aí? Olha lá. www.português.medscape.com. Aí você tem notícias médicas confiáveis, porque o Dr. Google a gente precisa ficar bem atento, porque ali posta-se o que quiser, então a gente não pode sair ali confiando em tudo. Muito obrigada. Obrigado a você. E até a próxima, tá bom?